Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens que estão muito vivas e efervescentes. A partir de imagens e reflexões que revelam-se aspectos da diversidade e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Dos povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga aos ritmos do candombe, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Esses 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e também das artes visuais. E são eles: Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Chadalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Patrícia Ferreira e Vangri Caingangue. E hoje, para começar, nós temos mais uma conversa, mais uma entrevista, dessa vez com a escritora, professora e ativista das causas indígenas, Vangri Caingangue. Ela traz a magia presente na paisagem, no artesanato, na poética e na cultura, além dos costumes do povo caingangue. Junto comigo também está Richard Serraria, um dos artistas misturados e também roteirista e co-diretor, juntamente com Ricardo Almeida e Luiz Alberto Cassol. Vamos então, antes de conversar com ela e com o Richard, assistir ao clipe vinheta do Misturados, que já está inclusive disponível nas nossas plataformas virtuais. Misturados. 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 Muito bem, a gente começa então com essa vinheta, né, que traz aí grande parte dessa cultura que nós temos, que é diversa, que é múltipla e que o Misturados traz muito no seu projeto. Vangri, a gente gostaria de agradecer muito a tua participação conosco e já começar te ouvindo, né, com a tua apresentação e falar de onde tu vens, dessa territoriedade caingangue. Tu também faz parte do movimento social, faz parte de uma articulação nacional indígena. Então, fala para a gente de onde tu vens, da tua cultura, e um pouco para a gente poder te conhecer. Meu nome é Vangri, né? Eu sou caingangue, aqui do Rio Grande do Sul, né? Os caingangue habitam 4 estados do Brasil, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. E eu sou filha também de professora, né? Então, minha mãe já era uma grande militante, né? Já na época dela, da década de 60, 70. Então, a gente tem a tendência de dar continuidade àquilo que marca a gente muito. Porque então, desde então, eu, nas aldeias onde eu fui criada, na minha aldeia, onde eu nasci, no Ligeiro, e onde eu permaneci até meus 10 anos de idade, eu via muita militância, né? Então, você passa por processos em que você vê o teu povo e aquela tua militância se inicia ali, naquele momento em que você participa de processos que às vezes não eram tão favoráveis aos povos indígenas, porque utilizavam a mão de obra escrava. Então, ali eu podia perceber que havia um certo descontentamento. Então, minha mãe já lutava contra isso naquela época. Eu, como professora também, como militante, como educadora, como escritora, como griot, como... enfim, hoje como estudante novamente de medicina, hoje eu procuro buscar um conhecimento que nós já temos, né? Na verdade, nossa medicina tradicional, enfim, eu quero tentar mesclar com essa questão do conhecimento da medicina, né, dos não indígenas, né, do branco. Então, hoje eu
atuo dentro da Universidade Federal de Pelotas, também milito dentro da Universidade Federal de Pelotas, porque a nossa militância é uma coisa que nunca termina. E isso começou, eu tinha 18 anos de idade, quando então eu consegui ajudar efetivamente meu povo nos escritórios da FUNAI, fazendo aquele serviço de trabalho voluntário, fazendo certidões de nascimento, fazendo documentos, né, de óbito também, certidão de nascimento, atestados de óbito, e encaminhando essa papelada para a FUNAI. A partir daí, então, se organizou um movimento para retomar a terra indígena Serrinha, né, que é a minha atual aldeia, onde hoje, atualmente, existe o ponto de cultura Cainganguinhorê, e eu fiz parte do movimento de retomada dessa terra indígena, né, que minha mãe coordenou juntamente com meu tio, que era o cacique, e as famílias, né, que eram descendentes daquele território, que minha família é descendente daquele território, né, nosso avô. Então, a gente retomou esse território e, a partir daí, então, em 2021, eu fui morar de novo na aldeia com meu filho pequeno, e daí eu comecei a militância, porque o Instituto Caingangue surge nessa época, né? E logo, em 2002, surge o Instituto Caingangue, e posteriormente, então, o ponto de cultura dali a mais 4 anos, parece-me, 4 a 5 anos, 5 anos, o ponto de cultura Caingangue-Nhorê, que dentro do Ministério, né, do Ministério da Cultura naquela época, haviam abertos editais para inscrição de pontos de cultura, não havia, lógico, nenhum edital próprio para a criação de pontos de cultura, mas minha irmã escreveu esse edital, escreveu de qualquer forma o ponto de cultura, e foi uma surpresa quando esse ponto foi criado. Isso foram 15 anos atrás, e desde então a gente atua dentro da questão do conhecimento tradicional, eu como professora, como educadora, multiplicadora de teatro, né? E nessa trajetória, juntamente com os pontos de cultura de toda a região sul, né? E posteriormente as TEIAs, que eram encontros nacionais de pontos de cultura do Brasil, eu conheci essa rede de pontos de cultura e desenvolvemos um trabalho, como é que eu vou dizer, um trabalho pioneiro dentro dessa parte, porque até então, né, não sabiam como trabalhar, lidar questões indígenas dentro de ponto de cultura, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho de formiga, de registrar tudo, a demanda dos professores, a necessidade dos alunos, a nossa própria necessidade tradicional. E então, para frente. Então, acabou que o ponto de cultura surgiu nessa época, e eu iniciei a minha atuação no ponto de cultura, e daí, então, eu não parei mais, porque eu saí para me qualificar, e aprendi sobre o teatro dos oprimidos também, me qualifiquei como primeira multiplicadora de teatros oprimidos, né? Indígena, o TO é o Teatro de Augusto Boal, né? Então, já era uma coisa que era, na verdade, uma necessidade, porque era teatro dos oprimidos, né? E o povo indígena, né, também é mais um povo oprimido, né, além dos tantos que o nosso governo, as opressões que o nosso governo impõe. E então eu aprendi sobre o teatro, o que eu levei isso de volta para as aldeias com mais outros 2 professores de teatro, e nós desenvolvemos muitos trabalhos no ponto de cultura, junto com os griots, né? E isso aí só me fez crescer dentro da minha carreira, né, artística. E nesse meio tempo eu conheci o Richard também, nos nossos encontros com pontos de culturas, onde a gente ia apresentar a questão cultural indígena, onde a gente fazia nossas expressões culturais, onde a gente mostrava o nosso canto, a nossa dança, a nossa fala, né? E também apoiávamos, né, toda a construção dos pontos de cultura que eram parceiros da gente nessa caminhada, né? Isso é só uma parte, né, gente? Porque a partir daí, então, eu me tornei escritora com o trabalho do ponto de cultura, passei a fazer parte do núcleo de escritores indígenas, né? O Nearim, isso era em Rio de Janeiro. Então, anualmente nós participávamos de bienais, as Feniliges, e nesse processo eu fui lançando obras de literatura indígena relacionadas à necessidade da nossa demanda até por material didático. O Richard lembra disso porque os nossos griots estavam lá, eu dizia, nossa, Richard, nós não temos livro com mapa, não temos nada. E ele falava assim, nossa, nós temos que mudar essa situação. Então, assim, eu me lembro dessa trajetória da gente pensando no que poderia ser feito ou não, né? Me lembro muito dele cantando, tocando, sempre, né, o sopapo, que é uma história também nossa, que nós temos em comum. E os mestres griots comigo também, toda essa construção de amor, que, né,
eles tiveram em relação a gente, porque a gente era, hoje nós, griots atuais, nós éramos todo mundo aprendizes, né? Era todo mundo jovem, era todo mundo 18, 20 e poucos anos. Então a gente tinha muito a percorrer e os nossos mestres griots sempre nos ensinavam com muito amor. Tanto griots de qualquer outro segmento cultural, negros, música, circo, teatro, enfim, eles nunca nos trataram diferentes, eles sempre nos ensinaram. E esse processo só me fez eu ter muito mais amor por isso e ter continuidade com esse trabalho. No Rio de Janeiro, quando eu conheci a Aldeia Maracanã, né? Conheci meu esposo, casei com meu marido. Isso foi em 2009, se não me engano. Isso entre os meus lançamentos de livro aí pelo Brasil, né? Nas feiras de literatura em Mato Grosso, também nas primeiras feiras de literatura. E então conheci a questão da causa da Aldeia Maracanã e abracei essa causa da Aldeia Maracanã, o que me tornou, na verdade, uma militante internacional, porque a militância pela Aldeia Maracanã foi um marco na sociedade brasileira, né? Mostrando simplesmente, né, a condição que o indígena, 510, 12, 13 anos depois, se colocou, né, na mão de um governo truculento, violento, e isso aí chamou a atenção de todo o país e chamou a atenção do mundo, né? Isso aí foi uma militância que durou 5 anos, na minha parte, né? E que a gente ganhou, né? Conquistamos, tivemos muitas vitórias e muitas derrotas, mas nada disso impediu que o meu crescimento artístico parasse, né? Então, eu tenho muitas obras expostas em participação também de obras em museus como o MAC, como o MAN, né? E a gente tem tentado nunca deixar que o conhecimento tradicional cultural dos povos indígenas, não apenas dos Caingangue, mas que todos esse conhecimento seja tanto acessado como respeitado, né? É a busca de professores como eu, multiculturais, é a busca dos griots, é a busca dos tuxaua, é a busca dos guardiões, né? Desse conhecimento, né? Maravilha. E para a gente já começar também, após a nossa conversa, nós estaremos falando sobre vários assuntos. Antes, a gente vai conhecer um pouquinho do que já está sendo produzido através do documentário Misturados, fotos das gravações que foram realizadas agora em fevereiro com a equipe do Coletivo Catarse. Então, Ediane, essa aí é a escola, né? Escola Estadual Indígena de Ensino Municipal FACAUã. Essa escola, ela foi parceira de todas as atividades do próprio Ponto de Cultura, numa tentativa de resgatar uma educação que era oferecida para os indígenas, que não atendia a demanda dos alunos e muito menos da comunidade como o povo indígena, né? Que eram professores brancos, era toda uma pedagogia totalmente diferente. E essa escola foi parceira tanto com a contratação de professores bilíngues, né? E todo o processo de trabalho com seus alunos e a participação desses alunos no ponto de cultura, para que a gente pudesse descobrir aonde era a necessidade de a gente estar trabalhando na questão da educação, né? Então, a nossa educação tradicional, ela é oral. Então, foi nesse momento que nós percebemos a necessidade da presença dos anciãos griots, né? Que eram os velhos, que eram os detentores do conhecimento tradicional e que mantinham, através da oralidade, todo o nosso conhecimento milenar vivo, né? E essa escola foi parceiro da gente desde o início da criação, em 2002, até agora a pandemia, né? O fechamento das escolas em 2020, né? E aí o Centro Cultural Caingangue-Orê, que é um ponto de referência nacional, né? É o ponto de cultura dentro de Serrinha, na aldeia, nessa mesma aldeia que foi retomada, onde eu moro, onde eu desenvolvo minhas atividades culturais. Ali ao lado vocês podem estar vendo, né? Eu estou dando uma entrevista falando sobre a questão dos grafismos, né? Ali é um dos museus onde você encontra a maior quantidade de registros de pinturas indígenas, de acervo indígena, né? E que tem feito esse documentário por uma necessidade da gente perpetuar essa arte, né, milenar do nosso povo, que tem uma história que identifica toda a nossa cosmologia, que identifica toda a nossa sociedade, né, dualista, que vem a ser
uma identidade que, às vezes, quando nós iniciamos em 2002, já estava se perdendo, né? Então, a busca pela perpetuação desse conhecimento e manter esse conhecimento vivo e sendo passado é um trabalho que o Centro Cultural Canguinhorê, né, tem desenvolvido desde o seu nascimento, né, que foi há 15 anos atrás. Ele comemora, agora em 2020, ele comemora os seus 15 anos, e nós temos todo um processo de atuação dentro das áreas de educação, saúde, cultura e lazer, né, nas comunidades indígenas do Rio Grande do Sul e também em outras comunidades caingangues de outros estados, né. Ali, então, é a Andila, a coordenadora do Ponto de Cultura Cainganhorê, né, nossa excelentíssima Tuxaua, né. Ela não era griot, mas ela ganhou maior prêmio, né, de conhecimento cultural tradicional por já desenvolver outras ações, né, anteriores à existência dos griots, muito anteriores à existência dos tuxauas, né. Então ela ganhou o prêmio Tuxaua. A Andila é a maior, né, referência dentro da área de educação cultural indígena linguista também. E ela, como coordenadora do Ponto de Cultura, ela gere muito bem a questão, né, da necessidade da gente estar sempre mantendo, né, o conhecimento dos nossos velhos, os nossos trabalhos, a relação com a comunidade e a sociedade no nosso entorno, uma coisa comunicativa, uma coisa em que você possa estar vivenciando essa troca, porque a cultura, ela é uma coisa que ela está sempre em movimento, então não pode parar, né? Então, como aconteceu a pandemia, agora nós estamos fazendo todos os processos através da internet, registros, documentários, e a Andila, né, está sempre à frente de tudo isso com muita garra, com muita disposição, né? E sempre coordenando com muita sabedoria e cumprindo o seu papel de Tuxaua, sendo guardiã da chave do ponto de cultura, né? E sendo a pessoa que tem mais conhecimento sobre toda a questão cultural indígena caingangue, aliás, de muitos povos, não apenas caingangue, mas principalmente dos nossos povos caingangue, para quem ela escreveu o dicionário, né? E que hoje, né, é muito importante para nós, né? Então, ela é minha amiga, né? Ela é artesã que nem eu, Maria Terezinha, né? Ela trabalha com remédio. Ela me ajudou a fazer toda a busca do alimento tradicional, né, onde não tivesse contaminação, para que a gente pudesse buscar nessa época o alimento que estava disponível nessa época, em determinadas épocas do ano. Algumas comidas têm, outras não, né? Então nós fomos buscar isso aí. Se enfiamos no meio do mato, cortamos um monte de ortiga, se enfiamos no meio banhado e trouxemos, né, a comida lá que o Marcelo e os guri gostaram muito de comer. E é uma comida tradicional nossa e também é um remédio, né? Porque a nossa alimentação, ele sempre manteve os índios com uma grande resistência a doenças degenerativas, e era por causa do nosso processo alimentar. Então, ali fica muito claro para nós, Caingan, que a nossa alimentação ela é diferenciada na nossa própria forma né, na sua própria existência, é muito importante a permanência das nossas alimentações tradicionais, do processo de ensino e aprendizagem que os anciãos nos passam, né, no processo da colheita, no processo do preparo, no processo da limpeza, né, já que todo o nosso conhecimento é oral, né, e ali nesses momentos nesse momento de troca, e que é um momento para nós muito alegre, que é o momento do se alimentar, né? É um momento que o caingangue se alimenta, ele pode dividir, então, essa alegria, né? Que é a produção da comida e o consumo dela, né? Em parceria, em companhia com as pessoas com quem ele gosta, né? Então, tudo isso ali foi preparado por nós duas, né? E ela sempre ali me orientando, me ajudando. E essa parceria é uma coisa comum dentro das comunidades indígenas, e isso é feito um processo de muito carinho, né? Porque, como eu falei um dia na tese, né, da nossa artista, a Koawa, em Pelotas, eu disse para ela que o processo de aprendizagem é uma coisa que o índio, quando ele ama, ele ensina, né? Então você percebe por ali que todo esse processo é uma coisa de amor, né? Então eu olho essas fotos, eu me lembro como nós nos divertimos, como nós brincamos e como ela me ensinou algumas coisas e outras que eu também não sabia, né?
com tanto carinho, né? Que é a forma como eu pretendo passar para quem um dia vier me pedir também para lhe ensinar, né? Como eu pedi para ela um dia, né? Então, ali é a minha arte, né? Eu vejo a minha arte espalhada em todos os locais, tanto no processo da montagem dessa exposição a céu aberto, né? Porque com a pandemia tu não tem quase nada para fazer na aldeia, então o que algum faz todo mundo olha. E aí então eu coloquei bastante coisa mesmo para todo mundo ver, coisas coloridas, né? O artesanato de pena, que é arte plumária, é uma coisa que o Caingangue admira muito. As cores fortes que, né, vocês podem ver nas nossas roupas também, nas obras que tinham lá. E eu ali produzindo, preparando um material que é para pintura, né? Eu ia pintar os alunos e também tem obras de arte na mesa, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver as minhas coisas, sabe? Eu acho elas bonitas, eu acho elas decorativas, acho coloridas, e isso me alegra muito poder dividir isso com as pessoas. Então, ali eu fiz uma exposição para que também os meus parentes que passavam ali na estrada pudessem olhar também as obras de arte, as pinturas, as tecelagens, né? E tudo que estava exposto ali, não só para cartazes fotografar, mas também para que os caingangue pudessem mais uma vez, né, olhar a arte do ponto de cultura de uma outra visão, de um outro ângulo, não dentro do ponto de cultura, né, mas ali na minha casa, no meu jardim, como uma extensão do ponto de cultura, né, uma pequena mostra da minha arte, né. Então, ali, ó, nossa, teve o cachorro lá no fundo. Mas é isso aí, aldeia não tem aldeia sem o cachorro ali, ó. Essa tecelagem ali é um resgate das roupas tradicionais dos povos indígenas caingangue, né? A nossa tecelagem ela era feita antigamente com fibra de ortiga, né? Era feita com caraguatá também, então a gente deixava essas fibras amolecer, apodrecer e depois usava apenas o que restava delas para trançar. O grafismo e os desenhos que são utilizados na nossa cestaria, nós tiramos esses grafismos para que a gente possa voltar a reutilizar nossa roupa tradicional, né? Como infelizmente a gente não tem mais como produzir as roupas feitas de fibra natural, de ortiga e de caraguatá, nós continuamos fazendo trançado e multiplicando o conhecimento que era perpetuado na cestaria, tirando da cestaria e passando para a tecelagem, né? Para que de uma forma ou de outra a nossa arte continue sendo utilizada em outras formas de vestimenta, né? Já que a nossa roupa tradicional hoje não é mais confeccionada, né? Então a gente usa a tecelagem para retirar do artesanato caingangue da cestaria o nosso grafismo, a nossa marca e perpetuar o uso de nossas roupas tradicionais. Ali minhas obras, telas também, que eu não atuo só com tecelagem, eu faço pintura corporal, eu faço pintura de tela, faço em acrílico, faço em parede, faço em painel e faço na pessoa, corporal, pintura corporal mesmo. Então, para mim, a arte é uma coisa que é indiferente do que me derem para mim fazer arte, eu vou fazer, seja numa pessoa, num rosto, numa parede, num pedaço de madeira. É indiferente para mim. É como eu acho que o Chadalu fala, a arte é uma coisa inquestionável, né? Então, esse lugar para mim é um lugar bem marcante, porque ali é onde a gente retira material para fazer artesanato, né? Então, é um local onde eu sempre tive, né? E além de ser o lugar onde me lembra muito no meu próprio nome, né? One Grit, né? Onde você corta a taquara, onde a taquara nasce, né? O broto do que vem do corte da taquara. Então, ali eu me sinto muito bem, é um lugar onde é mata, né? É uma planta da sua metade, né? A taquara é camé, eu também sou camé. Então, eu me identifico num ambiente onde eu me sinto muito bem. E ali eu conto a história do nome, do meu nome, do significado do nome, né? Por como o caingangue recebe esse nome. E que não é uma coisa simples, não é qualquer pessoa que tem um nome indígena. E isso para nós é muito importante, porque o nome indígena é o nome do nosso espírito, né? Então, a partir do momento que acontece alguma coisa com o teu espírito, tua carne adoece. Então, assim, todo esse tratamento só vai poder ser feito para você com o remédio de uma planta camé. O cuiã vai dizer para você onde tem que pegar a planta camé para fazer o tratamento, que horas a água tem que ser pega, porque se eu sou camé do dia, eu tenho que pegar água de dia. Se é um camé à noite, o remédio dele tem que ser plantas cairu e tem que ser água à noite. Então, é todo um processo de conhecimento cultural passado que a gente perpetua e que lugares como esse fazem a gente lembrar
na verdade, me lembra muita coisa, porque eu estava com meu pé no chão, né? Então, assim, é onde a gente está com a raiz plantada, nossas raízes estão plantadas ali, é a nossa identidade cultural, é o caminho que a gente escolheu construir, porque o artesanato, o artesão, o artesão, o artesanato em si é um processo de afirmação cultural, né? O artesanato indígena, ele nos dá uma identidade cultural muito própria, né? Então, para mim, é um lugar marcante, né? Que onde tudo começa, onde tudo se constrói, onde você corta a primeira taquara para iniciar todo o processo de construção. Você corta a taquara ali, você pede permissão para o mato, entra no mato, pede permissão para o tono do mato, né, da madeira, e você corta e você leva e você vai fazer o seu artesanato, né, e vai expressar a sua arte ali, através do grafismo pintado, através, né, de alguma forma que você queira botar, né, de tinta, e ali a gente inicia todo o processo do que é a identidade cultural caingangue em si, né, do que é o ser caingangue, né. A barragem, né. Esse é um dos pontos mais bonitos da aldeia, né, e o caingangue se identifica muito com a questão da necessidade de estar perto da água, né. A água ela tem uma força muito grande, que nem eu disse para vocês, né, o tom do mato, nós temos o tom da água também. E a gente sente a energia deles e a gente sabe que quando, né, o Caingangue saiu da montanha, o, os irmãos gêmeos, eles saíram em busca de descer da montanha e encontrar as águas, né? E quem chegaria primeiro, então, na beira das águas, quem seria o dono das águas. E nesse processo acontece, né, que o camé desce por um lado da montanha e se machuca e se queima com o sol, e é o caingangue do dia, enquanto que o cairu sai à noite, sai pela montanha onde era barro, pisa na relva, vai pela floresta, não se queima não se queima do sol, porque é da noite, e chega até a água primeiro, né? Então, todo esse processo, a água nos lembra muito a nossa identidade, quem é que nos que nos orienta, né? Porque são seres criados antes de nós, o fogo, a água, né? Eles são espíritos muito antigos, né? E eles também nos ensinam. E a água ensinou, né? O Cairu, falou ao Cairu que agora ele era o dono das águas, né? E sendo o Cairu o dono das águas, ele é o caingangue mais poderoso. Apesar de que o Camé é o caingangue da guerra. Eu sempre falei para o Richard, ó, o Camé é mais brabo e assim é valente, assim. Porém, nós aprendemos a lutar com o Cairu, porque quando a gente chegou na beira da água para tomar a água, o Cairu já tinha chegado e já tinha dominado a água. E aí a água se levantou e falou para ele, quem é você que quer tomar na minha água? Ah, eu sou Camé, eu vou tomar das águas. Ele falou, não, se você tomar das águas, você vai ter que enfrentar o dono das águas. E aí, quando ele viu, era o Cairu. Então, quer dizer, por mais que ele é sensível, ele é simples, ele é sábio, mas ele é o líder espiritual, ele também é o mais forte, porque ele fazia as estratégias, ele ensinou o Camé a lutar, e por isso a água para nós é tão importante, né? Os territórios indígenas estão sempre próximos a fontes de água, né, a nascentes. Então, Vangri, eu queria conversar um pouquinho contigo aqui. Falaste que a Serrinha é onde a gente está vendo nas imagens aqui, né? A Serrinha é onde estão as tuas raízes, né? Os pés plantados no chão. Porém, Vangri Caingangue tem nuvens debaixo dos pés. E essas nuvens debaixo dos pés fazem com que ela ande pelo Brasil todo. Já a sua mensagem chega mundo afora, né? E assim ela espalha sementes. Os seus pés estão plantados na serrinha, mas as asas debaixo dos pés, os pés que têm nuvens embaixo, né, os pés de Vangri que têm nuvens, eles passeiam o mundo. E um desses modos de passear pelo mundo, de levar essa mensagem aí à frente, é a Vangri escritora. Além da Vangri educadora, que lida com essa questão da oralidade e, ao mesmo tempo, dessa tecnologia ocidental, branca, europeia, que é a escrita, a Vangri também tem um profundo respeito por essa oralidade que a constitui e procura trazer isso através dos seus livros. Fala um pouquinho dessa mistura dessa Vangri que é constituída de oralidade e, ao mesmo tempo, se expressa através da escrita.
Estrela Caigangue e Joti. Fala pra gente desse aspecto teu. Bem, é bem que nem tu falaste, né? A raiz está plantada, né, no lugar, mas os pés, as nuvens e a trajetória e a militância não deixa a gente num lugar só, né? A questão da publicação de obras de literatura, né, dessa forma que não é tão tradicional dos povos indígenas, surgiu por uma necessidade, né, do registro da nossa identidade cultural, das histórias, da literatura, da cosmologia, da criação do povo caingangue. Então, quando eu percebi que aquilo podia se perder, eu falei várias vezes, nossa, se um desses velhos morrer, que a gente nem imaginava, que a gente nunca imagina que eles vão morrer, a gente quer eles para sempre junto com a gente, eu pensava naquilo e dizia, meu Deus, quando um deles morrer, meu Deus, não, eles não vão morrer, mas havia uma necessidade, eu percebi que aquilo ia ser um buraco que faltaria se não houvesse a busca desse registro, né? Então, através da minha arte, eu não era escritora, eu sempre fui artista de cantar, de fazer poesia, de fazer contação de história, né? E como eu já era griot aprendiz, então eu tinha que registrar tudo isso para poder prestar contas e manter a bolsa dos griots sempre paga, sendo sempre atualizada, e eles poderem estar participando de qualquer atividade que o projeto griot oferecesse. Então eu tinha que registrar essas histórias como uma obrigação minha, como griot aprendiz, como professora, como contadora de histórias, e posteriormente, então, no caso, como escritora, porque eu recontava essas histórias e eu escrevia elas também. E aí, quando apareceu, foi a segunda oportunidade, porque quando eu fui na Flint, nós fomos lançar um livro de antologia indígena, entre os 11 escritores mais famosos, Daniel Mundruku, Elton Krenak, Marcos Terena, Graça Graúna, Eliane Potiguara, fomos lançar um livro de antologia que era de poesias. E aí, depois disso, nessa trajetória artística, porque o Nearim é núcleo de escritores e artistas indígenas, então eu entrava no Nearim como artista, não era nem como escritora ainda, eu fui lá e me tornei, então, escritora, publicando essa antologia, e, posteriormente, eu lancei outro livro, que foi o Joti, que foi juntamente por uma contação de história também, que eu contei a história para um grande artista, designer gráfico, chamado Maurício Negro, da Editora Global, e ele falou, vamos pintar essa história? Eu falei, vamos, imagina pintar comigo mesmo, né? Falei, vamos, eles vão pintar essa história a 4 mãos. Aí pintamos as telas, pintamos tudo, ele fez os bichos da noite, os bichos do dia, ele botou os grafismos errados, eu corrigi tudo, eu errei também, ele ajeitou também, e assim, levou as telas para São Paulo, projetou todo o livro e propôs à Editora Global que fosse feito, então, como uma obra, né? E foi aceito, a Global gostou muito, né? O Joti é sucesso nacional, que nem eu digo, né? Todo mundo gosta muito, porque foi uma obra... uma obra México, que... Chegou já no México, né? Sim, ele ganhou menção honrosa no Conaculta, né? Que foi a Bienal Internacional dos Povos Indígenas para obras de arte, né? Sim. Então ele ganhou... eu concorri para ganhar a Granosa, mas não ganhei, mas assim, a menção honrosa, que o prêmio que o Joti teve, foi muito bom conquistar também, saber que ele estava andando pelo mundo inteiro entre as 100 obras mais bonitas, né? Então, assim, a arte, para mim, é uma coisa que ela é bela, que ela enche os olhos, que ela carrega, que ela multiplica esse conhecimento, que ela não deixa ele morrer. Então, a arte é tudo isso, e a literatura, eu transformei a literatura em uma parte em arte, uma parte em literatura, porque ela também era composta de contação de história, né? De como eu entendi aquela história, de como eu contei, de como nós criamos essa trajetória literária, e a partir daí, então, eu lancei também, posteriormente, o Estrela Caingangue, pela Editora Biruta, e que essas obras estão concorrendo agora ao edital de obras indígenas que serão usadas, então, na manutenção da educação do ensino fundamental e médio nas escolas públicas e particulares, né, do Brasil inteiro. Estão concorrendo, as minhas obras estão concorrendo, então eu espero, né, que um deles seja escolhido para que possa diminuir um pouco da ignorância que as pessoas têm, do desconhecimento que elas têm em relação aos povos indígenas caingangue, porque
Não é uma, nem duas, nem 10, que eu ando pelo Brasil inteiro, né? Em eventos nacionais e internacionais, que as pessoas me perguntam, mas tem índios no Sul? Oh, tem índios no Sul. Daí eu fico olhando para a pessoa, né? Disse, tem índios no Sul. Nossa, mas você parece a Pocahontas. Gente, que esse povo não aprende que o Brasil tem índios de norte a sul, ainda existem, né, 305 povos, ainda são 175 línguas faladas, né? Nós nos dividimos de norte a sul, no norte, no centro do Brasil e nas regiões litorâneas. Tem índios que gostam de sol, gostam de comidas, né, frutos do mar, comidas americanas. Tem índios que não gostam, né? Assim como tem índios que não gostam de farinha e não dormem em rede, sabe? Então é uma diferença cultural enorme que, a partir do momento em que eu percebi a necessidade de registrar a história, a lenda, o conto, toda a mitologia de criação, a cosmologia, eu entrei no mundo da escrita, porque havia essa necessidade, já que eu percebi que os anciãos eram todos, alguns eram analfabetos e outros era apenas, a tradição deles era apenas oral, eles falavam português e falavam caingangue, mas eles não sabiam escrever. Outros que escreviam, né, não sabiam escrever em caingangue, sabiam escrever em português, então assim, analfabetos na própria língua. Então era algo que era às vezes até inacreditável, né? Eu disse, não, vamos alterar essa situação, porque o teatro dos oprimidos sempre nos diz, não aceitem a situação, vocês são capazes de reverter ela. Então, com essa criação do TO, né, que a gente não aceitaremos a opressão, a gente modificava a situação e conseguia encontrar saídas, né? Que, então, foi a publicação dessas obras com material didático no fundo do livro, mostrando a região de habitação dos caingangues, seus 35 aldeias catalogadas, registradas pela FUNAI, né? O que, claro, não é suficiente, né, Richard? Fora o trabalho que eu tenho pelo Brasil afora, em grandes feiras nacionais, o Lambra, que é a Feira das Flores, a Flint de Paraty, a Grande Fenilige do Rio de Janeiro, a Bienal em São Paulo, os eventos do Sesc, no Brasil inteiro. Então, a gente participa desses eventos para que a gente não possa deixar morrer essa esperança que os povos indígenas têm, e nós, índios urbanos, índios, né, online, índios que estão em contexto urbano, que estão lutando, que estão militando, para que outros índios possam estar na aldeia, em segurança, com sua identidade cultural preservada, seu direito à diferença preservados, o seu direito a comercializar seu artesanato, né? E tantas políticas públicas que a gente luta por elas fora do contexto das aldeias, porque a gente sabe que lá dentro a gente não vai ter o alcance que a gente tem fora nas grandes mídias nacionais, né? Eu vi isso pela própria aldeia Maracanã, né? Quando aconteceu a ameaça do governador Sérgio Cabral, nós disparamos um pedido de ajuda no Facebook da aldeia e veio gente do mundo inteiro para nos apoiar. Então, assim, eles fizeram o que eles fizeram com a gente, foi uma violência cultural, um genocídio, né? Praticado 513 anos Cabral depois de Cabral, e esse genocídio, como eu disse, nós não vamos parar de lutar, né? Eu não vou ir para porrada com a polícia nem nada, porque eu sou professora, eu sou educadora, eu vou sair com os meus livros embaixo do meu braço, porque é o que eu acho que é importante, e tanto é que depois a gente conseguiu escrever uma carta para o Papa, ele veio na Jornada da Juventude, né? E nós já estávamos, né, nos alojamentos do Curupaiti, no hospital de Hanseníase, e eles colocaram a gente lá, com leprosos, né? E a gente conseguiu escrever para o Papa, e o Papa recebeu a nossa carta, e ele recebeu o cocar de um pataxó e a carta, porque a gente conhece esse rapaz levou, ele foi levar o cocar, foi escolhido entre os índios para levar um cocar para o Papa, e ele é um conhecido nosso, e ele levou a carta e entregou para ele. A gente sabe que o Papa chamou o governador e falou para ele, devolva a terra dos... Vocês têm que respeitar o povo indígena, né? Devolva a terra deles, eles sempre nos receberam, né, tudo bem. Então, assim, nós temos uma dívida com o povo indígena de todo o mundo, né? Então, devolva a terra deles. Então, quer dizer assim, a gente sabe que as grandes mídias são a arma. Então, assim, eu percebo isso. Eu, pela minha militância, claro, nós tentamos achar várias formas de que essa arbitrariedade fosse combatida, mas, infelizmente, a gente acabou sendo engolido pela onda de corrupção e lavagem de dinheiro, interesses políticos, né?
milícias formadas, né, por governos que não respeitam e que não têm reconhecimento mínimo pelo povo indígena, povos indígenas, né, que eram mais de 14 povos diferentes ali. E a gente percebe o tamanho que a nossa luta tomou e a proporção dela, e a gente sabe que nós somos poucos e que a gente realmente precisaria de muito mais militantes nessa causa, né? E que a gente tem que lutar de todas as formas, com a literatura, com a arte, com a palavra, com a contação de história, com a tua imagem. A minha imagem é uma imagem de resistência. As pessoas sabem, eles me viam grávida, meu filho no colo, indo protestar na Candelária, sabe? Com os caiapó também, né? Então, assim, a minha imagem é uma imagem de resistência. Eu sei disso, porque várias vezes eu encontro fotos minhas, né, com criança, coisa, né, nesses sites, enfim, eu não digo nada, porque eu sei que é uma necessidade, as pessoas precisam ver que nós não estamos nos escondendo, e que essa luta é uma luta que não é apenas minha, mas é uma luta de todos nós. Vangri, vamos falar um pouco da presença feminina dentro da ação griot. Acho que a tua fala também ela já contextualiza muito, né? Quando tu falas de griot aprendiz, temos também a mestra Andila, né? Que é também uma mestra griot que passou por essas ações griots das políticas públicas de reconhecimento. E aí tivemos aí o reconhecimento à mestra Andila e ela faz parte também dessa trajetória que contas, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse saber feminino, tanto o saber indígena feminino, como o próprio saber também das mulheres negras, né, na ação griot. Tu tens uma relação aí muito forte com a mestra griot Dona Cileia Amaro, né, eu também sou de Pelotas, eu tenho uma relação muito profunda com ela, tanto na trajetória como também na produção acadêmica, né, então é muito bacana a gente pensar nesse conhecimento, nesse saber feminino griot, tanto indígena como negro. Eu queria que tu falasse um pouco dessa importância para ti e como que tu consideras esse saber importante aí, tanto para as políticas de reconhecimento como para a cultura de modo geral. Bem, Ediane, eu vejo isso como... Eu vejo a questão da presença feminina na ação griot como uma alavanca, né? E eu percebo, no caso da Andila, que é Tuxaua, e quando houve foi ela quem percebeu que havia a necessidade de os anciãos griots, anciãos indígenas caingangue, retornarem ao seu posto de importância como conhecedor cultural milenar, não como professor, mas como o ensinador, digamos, o educador. E esse processo todo, ele foi descoberto pela Andila, né? E ela iniciou todo o processo de educação dos griots, porque eles também não compreendiam muito bem como é que eles iam conseguir fazer aquela educação informal funcionar, né? Porque era todo um processo de experiências, né? Então, a Andila, ela conduziu isso muito bem, porque a condição do povo indígena, pela própria nossa educação formal, a nossa educação informal é oral, então veio de encontro ao conhecimento que já era o conhecimento milenar dos anciãos e o processo de ensino-aprendizagem que era oral, né, veio de encontro a esse conhecimento tradicional dos griots, né, que foi um termo criado, é um termo negro. Nós temos um termo chamado Kaingue Kairon, então o grupo era chamado o Grupo Kaingue Kairon, e os mestres eram chamados mestres griots, né? Os mestres caingangue eram chamados mestres griots. E nós tivemos um feliz encontro com... Eu conheci a Dona Cirlei primeiro, que eu falo, eu conheci a Dona Cirlei primeiro, lá no Teatro dos Oprimidos, e a gente... Foi amor à primeira vista, que nem eu digo para todos que nos conhecem, né? Foi amor à primeira vista. A Dona Cirlei me olhou, eu olhei ela, e ela gostou de mim, eu gostei dela, sabe? Foi uma coisa muito profunda, porque eu vi aquela militância dela como mulher negra, e aquilo me motivava, porque eu percebia que era o mesmo movimento que nós tínhamos como indígenas, e ela tinha aquele movimento, né, como mulher negra, de todo aquele conhecimento que ela tinha, de toda a arte que ela conhecia, de todo o processo que ela começou a construir, porque eu me lembro até hoje das pulseirinhas de miçanga, e quando ela começou a fazer os fuxicos, e quando ela começou tudo isso, né? Então, nós éramos jovens, como eu falava sempre para ela, a gente era jovem quando a gente começou aquele teatro, né? Menina do céu. Aí, às vezes,
como é que é o nome dele? É o Brigadeiro, o Docinho, lá de Pelotas, andava atrás de nós por Pelotas lá, o Brigadeiro. Mister Negrinho. Mister Negrinho, ele mesmo. O Mister Negrinho andava atrás de nós em Pelotas, ele ligando para ela, e ela atendia e dizia, olha aqui, tu para de ligar atrás de mim, tá? Ele, mas onde é que tu tá, mãe? Ela, eu tô pelas bodegas de Pelotas. Eu e a Vangri, tu esquece a gente. E desligava. Que a gente tava tomando café, naqueles cafés e tal, e ele tava lá incomodando ela, né? Então, assim, quando eu fui a Pelotas, que eu passei medicina na Federal de Pelotas, a primeira pessoa lá que ela disse, não, olha, eu tô esperando a Vangri chegar, que eu tô esperando a Vangri chegar. E quando eu cheguei, ela me pegou, né? Que eu não imaginei que ia parar em Pelotas, eu conhecia Pelotas, eu já tinha bandeirado com ela pela Alegria Nacional, já tínhamos ido lá ver o mestre Batista, quando a gente estava na TEIA em Rio Grande, né? Foi um processo assim muito amoroso da parte dela, e eu percebi que aquilo também se tornou uma coisa também minha, né? Que ela conseguia contaminar a gente com as melhores coisas que existem, que são a questão da determinação em direito à defesa da mulher, da família, fosse indígena ou fosse negra, nós sempre andamos de mãos dadas, né? Para que a gente tivesse mais força, porque eu era uma mulher indígena e ela era uma mulher negra, a gente estava só nós duas, não, vamos se juntar, né? Unidos somos mais fortes. Então, todo esse processo dela eu acompanhei e percebi que assim ela não gostava de dividir, de ter nada para si. Ela gostava de dividir até as pessoas, ela gostava de dividir. Então, quando o mestre Batista não pôde ir à TEIA, que era ali em Rio Grande, a 1 hora de Pelotas, ela fez ela começava, ela, olha, eu tô com uma ideia aqui. Quando ela dá aquela, eu só olhar para ela, eu dizia, que ideia é essa, nossa Ela? Nós vamos levar todos os griots lá para ver o mestre Batista. Gente, será que a gente consegue? Ela, mano, nós vamos conseguir. Começa a falar para todos os griots, mestre, vamos espalhar aqui, que todo mundo quer ir. Dito e feito, ela mobilizou, nós conseguimos, fomos ver o mestre Batista. Foi uma despedida linda. Claro, a gente não aceitava uma coisa como aquela, mas assim, pelo menos ele pôde ver todas as pessoas que ele amava, e nós podemos ver ele, né, vivo ainda ali, né, com a mulher dele, com a família, junto com a gente como família, né, ele tirando a foto ali, para que aquilo se mantivesse uma tradição e que, para ele ver que toda aquela construção não era uma coisa que tinha sido construída com tijolo e cimento, não, era uma coisa construída com amor, era uma coisa construída com momentos, eram coisas divididas com coisas que a gente viveu durante esses encontros, que às vezes, né, só um que outro que sabia, e o outro não sabia, sabe? E o outro viu que o outro caiu lá, mas ninguém contou, que o fulano sumiu. O griot também, o aprendiz tinha perdido o griot. Então, eram coisas que a gente construiu junto com os mestres. E a dona Cilei foi como eu digo para você, é o chiclete de toda essa história, né, dona Cirlei? Quando eu descobri que ela tinha aprontado mais alguma. Ela me achou em Pelotas, quando ela me achou também. Eu abracei ela, também tinha outro griot, que era o Dilermando, ela não sossegou enquanto eu não pude ver o Dilermando, e o Dilermando me ver também, sabe? Ela arquitetou tudo um encontro lá, sem me dizer nada, numa exposição de arte negra, e ela sabe que eu apoio, né, a questão da arte negra, e tudo que está relacionado à questão cultural negra também eu apoio, porque ela fala para mim, eu sei, mano, eu sei, do teu ladinho negro, né? Aí eu falo para ela, ainda bem que a senhora sabe. Eu falei assim, porque para eu aceitar esse meu lado negro, só a senhora mesmo me convencendo. Daí ela dava risada, e daí ela dizia, mas ser negro aqui no Sul não é fácil, filha. Eu falei, nem índio, imagina ser negro com índio, ainda não se lê. É pior ainda, né? Então ela me fez buscar essa questão da minha parte, da minha identidade negra também na aldeia, né? Nessa história que às vezes fica perdida até por falta da nossa própria busca pessoal, da nossa busca interior, mas é que as nossas lutas também fora, né, da nossa militância, da nossa própria vida, às vezes impedem a gente de buscar aquilo que a gente, né, gostaria. Então, acho que a dona Cirlei, a dona Cirlei, a Andila, elas são marcas muito fortes do que é uma construção bem-sucedida, de uma estrutura feita com palavras, com amor, de conscientização feita boca a boca, de uma construção feita no coração da gente. Porque eu lembro do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de Cultura, ela me contou essa história, ela falou assim, ela dá uma risada, ela dizia, fiz ele pegar o estandarte da girafa e andar comigo por lá, com as crianças tudo atrás tocando, né? E diz que ele contando depois, porque eu tinha ouvido dela me contar aquilo.
Aí, quando eu ouvi ele contando aquilo, dizendo aí, eu não sabia como fazer aquilo, e aí a dona Cirlei me emocionou e contou a história do samba, e as crianças tocando, e ela me deu o estandarte, eu saí carregando ele. Eu não esqueço aquele momento. Eu não esqueço o que ela fez comigo. Quer dizer assim, ó, ela é uma pessoa que ela conseguia mover as pessoas, tocar as pessoas com o que havia de melhor dentro dela, né? E ela conseguia transmitir isso. E é isso que eu acho que hoje, né, você não encontra mais nas pessoas, sabe? As pessoas meio que querem te fazer você compreender sobre os interesses, sobre as questões que a pessoa quer alcançar meio na marra, sabe? E eu acho que está errado, porque o processo que a dona Cirlei fez conseguiu unir povos indígenas do Rio Grande do Sul por ela. Em qualquer parte, como eu encontrei ela no Rio Mais 20, lá, perdida, eu encontrei ela, levei ela para o meio dos índios lá, e deixei ela lá com meus griots lá, achada, aí avisei os outros griots que eu tinha achado ela, que assim, para mim é uma coisa que assim, ó, é o meu lado negro, é a força que eu tenho, né, pelas pessoas que sonharam comigo. Eu sei que ela também sempre sonhou na construção que eu sou hoje, e ela tem muito disso em mim. A Andila tem muito disso. Então, assim, para elas, eu sou uma conquista, né, da pessoa que elas sonharam construir, e é a continuidade também dos sonhos dela, né, que eu nunca vou deixar morrer, e que, como eu falo, sempre falei para ela, negra, estamos juntos até a morte, né? E quando eu soube disso, acabou meu mundo, né? A gente não aceita aquilo nunca, mas eu lembrava que ela dizia: não quero choro, hein? Não quero choro, hein? Quero música, quero flores, quero muitos fuxicos. Então eu gosto de lembrar dela sorrindo, dos belos momentos que a gente passou junto, né? De todas essas construções dela pela cultura popular pelotense, né? Pelas belas histórias da baronesa. Eu nunca vou esquecer ela com a saia dela girada, girando no dia 20 de novembro de 2019, na marcha do Dona Cirlei Amaro. Ainda bem que ela fez viva, eu estou muito feliz que eu pude acompanhar ela, guardar ela até o fim, né, dessa marcha, que foi o pedido que foi feito para mim. Guarda a Dona Cirlei até o fim, não deixa ninguém chegar perto dela para, de repente, sei lá, machucar ela, alguma coisa. Então, assim, fico muito feliz por participar de tudo isso e de ela poder ter participado também do que eu sou hoje, né? Porque eu tenho muito orgulho de ter conhecido ela e vou continuar a honrar a memória dela com tudo que ela me ensinou e principalmente ensinando com todo amor que ela ensinava, para que as pessoas compreendam que não é com violência que a gente consegue alcançar as melhores conquistas, as melhores vitórias são sempre feitas com amor, né? Vangri, falaste um pouquinho, falaste bastante, que bom, né? Que tens falado para a gente sobre a relação da Dona Cirlei com a mestra Andila, né? E essa relação histórica também, né? Que tu fala com muita propriedade, né? Eu me lembro de um encontro nosso numa noite, numa madrugada lá em Paraty, durante a Flip, o Alabeoni tocando lá e tu lançando o teu livro, e a gente passou uma boa parte da madrugada conversando juntos, depois de a gente já ter se conhecido lá em Rio do Sul e de a gente ter se encontrado na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro também. A gente nunca combina e a gente se encontra, né? Isso que eu acho que é o mais fantástico. Mas não é isso que eu quero dizer o seguinte, que essa relação histórica que tu estabelece entre os processos de resistência negra, assim como indígena, lá em Paraty, né, em 2014, tu falaste para mim de uma história que eu achei muito bonita, que era essa relação da mata, da fuga, do quilombo, a selva, o lugar onde se encontravam os negros com seus tambores e os indígenas com seus chocalhos. Então, essa relação do maricá, né, dos maricás, e com o supapo e com outros tambores. Isso eu acho uma história muito legal e acho muito fantástica. Essa relação que tu tem com a ancestralidade, com o respeito com essas figuras como mestra Andila, como mestra Dona Cirlei. E queria também que tu falasse agora para nós, né, sobre essa mistura e essa mescla que é pensar também os processos de aprendizagem na contemporaneidade. Eu acho que tu é uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz, mas ao mesmo tempo extremamente humilde, que se coloca num lugar de aprendizagem constantemente. E esse lugar de aprendizagem é também quando tu diz que tu quer aprender a fazer o slam com a Cristal, né? Uma mulher negra, uma menina negra,
e que tu te coloca ali, bom, eu quero aprender também a verbalizar os meus textos neste suporte que é o slam. Eu acho que, de certo modo, a gente começa a experienciar um pouco isso no processo do Sopapuriqui, né? Esse livro que uniu nós três aqui também. A gente tem lá a leitura da Ediane, a gente tem leitura, vocalização, abertura de vozes, poesia no gogó, dessas duas mulheres fantásticas, mas tu traz isso também e o pessoal vai poder acompanhar mais no documentário, no Misturados. Fica aqui o convite, vai poder ver isso na íntegra, essas misturas. Fala um pouquinho para nós como é que é essa tua curiosidade a respeito do slam e como é que é essa possibilidade também dessa literatura que tu traz na oralização. Né? Então, Richard, tudo isso aí é um processo de busca também, né? Porque eu sempre tive poesias em que elas eram processos de revolta, né? Porque nos processos de construção a gente faz alguns acertos, outros a gente erra, em alguns a gente tem uma certa aceitação do público que a gente atinge, quando a gente, de repente, não consegue fechar uma organização dentro do ponto, porque, às vezes, algum professor não podia, outro podia. Então, às vezes, a gente tinha discussões sobre, né, o acerto da metodologia ou não, né? Então, todo esse processo é uma construção constante da gente estar se deixando ensinar, né? É uma necessidade de ter humildade, existe essa necessidade, sabe? Eu, com todo o conhecimento que eu tinha, acadêmico, de computador, de área digital, né, de escrita, eu nunca me coloquei acima de nenhum dos griots, né? Porque eu sabia que esse conhecimento deles era uma coisa inquestionável, que eu não sabia quantos megabytes de potência era, mas eram muitos mega, e que eu, por mais que eu quisesse, a única coisa que eu poderia fazer era aprender com eles, né? E esse processo também da história que me foi contada dos quilombos, de como é que os negros, né, se encontraram com os indígenas também, foi uma pesquisa também, eu procurei saber como era em outras regiões, né, e foi descoberto que realmente era assim, os negros que conseguiam fugir das colônias, da mesma forma que os índios, né, mas os índios conheciam a mata, eles tinham domínio daquela região, do que podia comer e não, e os negros já não tinham, né? Então, quando eles fugiam, e já era um processo que os índios já haviam feito por ter sido tentados serem escravizados e eles não aceitaram resistir e fugiram, eles sabiam que os negros já estavam fugindo, né? Então, eles aceitaram ajudar, né? E ensinaram eles a criar os quilombos da forma como a gente cria as aldeias, né? Com uma parte no sol, né? Perto de regiões onde tem a água, né? Onde tem um rio de água e, né? Ensinou, né? A comida que poderia ser comida. E nesse processo acontece então a musicalidade, né? Que é os tambores, né? Então eu uma vez eu brigando com o Carlos, mas tu tá com esses tambores aí de novo, tchê? O que é que tu quer? Eu disse, quer saber dele? É você que não sabe nada. Esse era o outro griot aprendiz, né? Então, a gente tava brigando. Daí eu falei assim, mas eu vou descobrir, tá? Pode deixar que eu vou procurar com os mestres dos tambores. Aí ia pesquisando com os mestres dos tambores e tudo. Aí o mestre Batista contou uma parte, e o outro contou outra, e os velhos, daí o meu pajé já contou outra. E aí a gente vai juntando esse mapa de informações, e aí a gente descobre que realmente é todo e daí com os estudiosos que tem, né, que daí dos estudiosos eles consideram, né, o conhecimento, mas o dos índios, o dos griots, eles não consideram. Então, vendo por pesquisas também de historiadores que, né, relatavam aquela época, eles diziam que a convivência entre os negros e os indígenas era muito pacífica, né? Inclusivemente, se você for ver, né, os quilombos, as regiões, tudo, né? Aí a mescla do tambor e do maracá. Então, daí eu ficava pensando como é que teria sido aquilo, né? E imaginava, né? Eu disse, bom, de qualquer forma, a gente não vai ficar pensando no passado, nós vamos pensar nisso no futuro. Vamos se juntar com os griots, que são o pessoal da batucada, como ele dizia, né? O pajé falava. Cadê o pessoal? Os negros, aqueles que gostam de tocar os tambor, os batuques. Quando a gente chegava, parece que os negros sabiam, eles começavam a tocar e o mestre começava a dançar lá no meio. Eram coisas que me emocionavam, sabe? Porque era uma ligação que os mestres, os negros tinham de respeito com ele tão grande, que daí quando eles viam ele, sabe? Eles batucavam, porque ele gostava de ouvir a batucada.
Então, assim, tem explicação? Tem, lógico, de uma história anterior àquela. E por que é que nós não acertamos? Porque já havia esse processo de reconhecimento, esse processo de ajuda, né? Então, se você for ver mesmo, os indígenas, né, casam no resto do Brasil, o povo muitos indígenas casam com negros e é uma mistura feliz, né? Eu pelo menos gosto. Eu pelo menos gosto da mistura feliz. Eu sou, por exemplo, uma mistura bem feliz, sabe? Uma mistura bem feliz. E aí, essa questão que tu me falaste, que mais tu me perguntou? O tambor, tá. E essa questão dessa ancestralidade é uma coisa que a gente não pode deixar morrer, porque não é um direito que nos cabe. Afinal de contas, a gente tem que falar toda a verdade, como eu sempre falo nas escolas onde eu ensino as criancinhas. Todos nós temos um pezinho na aldeia e um pezinho na África. As pessoas têm vergonha de assumir. Por que tem vergonha de assumir? E aí você faz todo aquele processo pedagógico de ensino para eles, que a Xuxa construiu todo um processo errado e a gente tem que desconstruir, né, séculos depois dela, né? Então, é um processo sempre de desconstrução, construção e aprendizagem, que eu me coloquei à disposição, porque eu sou acadêmica hoje, medicina, né? Cacetei meus colegas para tudo quanto é coisa, nas aulas de psicologia médica, eles sempre tiram nota baixa e eu nota alta. Então, assim, para eles é revoltante aceitar que uma índia tirou nota mais alta que eles. E esses processos a gente vai vendo, porque assim, ó, eu vou ser estudante, alguns eu tiro nota inferior, então eu falo assim, gente, nós somos estudantes, eu aceitei essa condição, me deixei de ser professora para ser estudante novamente, porque eu procuro, eu quero esse conhecimento, porque quem precisa dele sou eu. Então, esse passo de dizer eu quero aprender é porque realmente eu tenho toda uma bagagem poética em que eu poderia transformar aquilo em arte, e eu nunca consegui. Então, assim, ó, não vou deixar aquilo morrer ali no papel. Não vou, né? Não tenho como redesenhar, senão eu teria como recontar, como recantar, mas é poesia, então, não sei, talvez cantada, talvez brigada, a gente tem que achar uma saída, né? Mas é isso, eu acho que precisa existir sempre haver humildade da pessoa em qualquer processo, seja ele de construção ou de desconstrução ou mesmo de aprendizagem. E tudo isso e muito mais a gente vai encontrar no documentário Misturados, que a gente teve hoje a participação da Vangri Caingangue. Convidamos vocês que estão nos assistindo a curtirem as nossas páginas no Facebook e no Instagram por Doc Misturados e também, é claro, nos acompanhar sempre no nosso canal no YouTube. Para encerrar, Vangri, claro que a gente vai ter poesia e música, né? Afinal de contas, tu tens aí toda uma bagagem artística, a gente já conversou muito sobre isso. Vamos ouvir um pouquinho de poesia cantada? Cadê, gente, meu maracá? Deixa eu procurar aqui, se meu maracá tá aqui. Um índio sem o seu maracá, deixa eu procurar. Agora vocês esperam um pouquinho, então deixa eu pegar meu instrumento sagrado aqui para cantar para vocês um pouquinho. E aproveitar, né, Richard, que enquanto a Vangri vai buscar o instrumento, essa conexão entre cristal, o slam, né, uma artista indígena, o quanto essa troca já está muito colocada aí no Misturados e tem tudo para a gente realmente perceber a grande mistura, essa grande diversidade que o sul do Brasil abrange. Eu acho que é importante também ali, né, de tudo isso que a Vangri falou, a necessidade urgente da incorporação dos saberes indígenas e negros ao corpus da historiografia cultural brasileira. E aí, quando a gente tem uma escritora, Jado Quilate, da Vangri, junto com uma série de outros expoentes, né, da literatura que vem sendo feita hoje, né, da literatura indígena hoje no Brasil, né, a Vangri mesmo citou aí o Ayrton Krenak, a gente poderia ainda falar Daniel Munduruku, talvez nesses mais conhecidos, mas a gente tem muito mais autores aí se expressando. Eu acho que isso é muito importante. A literatura brasileira necessita urgentemente disso, né, da incorporação desses saberes, né, ao corpus dessa literatura brasileira que muitas vezes ainda, sem dúvida alguma, eurocêntrica, né, pelo menos no círculo acadêmico. Mas, enfim, tá aí os maracás, tudo certo por aquele canto lindo? Oi, qual canto você quer? Tá que eu gosto de cantar, né, Richard? Tecaenasi. Caenatem, né?
Cret kaenatin, cret kaenatin. Titai yang ton kaen cret kanatin. Cret kaenatin, cret kaenatin. Titai yang ton kaen cret kanatin. Cret kaenatin, cret kaenatin. Itai yang ton kaen cret kanatin. Graças, muitas graças, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Graças, Vangri, graças, Richard. Valeu, Misturados.